Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live, mais uma aula pesada aqui para vocês. Show? Já vamos fazendo aquela configuração básica que eu sempre peço para vocês. Deixa a resolução do gráfico aqui em 1 minuto. Tempo de expiração aqui 1 minuto também. E abram no momento esses 3 ativos, tá? Bitcoin Cash, Ethereum e XRP. Tá? A gente já vai começar a identificar aí e fazer as análises, fechou? Identificar os pontos específicos do gráfico. Lembrando, por que eu selecionei esses ativos? Já vamos do princípio para a gente estar pegando uma entrada com o nosso operacional, tá? Então, o princípio básico é encontrar gráficos que estejam formando topos e fundos, basicamente, como está formando aqui, ó, deixa no topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então, o preço andando dessa maneira fica bem fácil para a gente identificar os pontos específicos onde o preço tende a corrigir, e ele corrigindo nessas regiões e seguindo a tendência após ter corrigido nessas regiões específicas, a gente fica de olho para pegar operações no ponto de cruzamento das nossas médias centrais, que aliás são feitas no gráfico, representadas no gráfico, através de 2 indicadores aqui, tá? Bandas de Bollinger, tá? E Moving Average Exponential. Bollinger Bands, bandas de Bollinger vai formar 3 médias para a gente aqui no gráfico, ou seja, 3 linhas, tá? O nível de sobrecompra, o nível de sobrevenda e a média central laranja, tá? O indicador Moving Average Exponential vai gerar para a gente a média central azul, que vai cruzar com a média laranja e fornecer o nosso ponto de entrada, tá? Então já vamos começar a identificar as regiões específicas dos ativos que a gente traçou, dos ativos que a gente escolheu para trabalhar agora nessa sessão das 8 horas, tá? Então, ó, a gente tem um fundo interessante aqui, tem uma região de fundo, região de suporte aqui, onde o preço pode querer corrigir, e também temos uma região de LTA, show? Fechou, tropa? Então, o preço corrigindo nessas regiões fica legal para a gente trabalhar o nosso operacional ponto de cruzamento, tá? Vai ter que ser o canalzinho mais aqui de baixo. Passou bem perto ali, vamos ver. Sempre façam isso, tá? Selecionem ativos que estejam formando topos e fundos. Achou esses ativos, você vai, próximo passo é identificar as regiões específicas do gráfico, ou seja, uma região de fundo, uma região de resistência, de topo, ou uma LTA, uma LTB. No caso aqui no Bitcoin Cash e no Ethereum, a gente tem 2 regiões, tá? A região de LTA e região desse último fundo aqui, show? Ethereum bem parecido também, ó, região de LTA e região desse último fundo. Vamos ver XRP, ó, tinha esse último fundo aqui, mas foi rompido. Será que puxa uma LTA aqui? Um pouquinho distante. Vamos ver aqui, eu acho que já rompeu. Aqui já rompeu. Vai ser então aqui na XRP um pouquinho mais ruinzinho, tá? Mais distante. A região para buscar ali. Achei que iria corrigir nesse último fundo, acabou não corrigindo. Então, ou ele vai ter que corrigir nessa LTA ou nesse último fundo aqui. Show? Então é isso. Seguindo o procedimento aí. Achou paridades que estejam formando topos e fundos? Show. Agora acha os pontos específicos onde o preço tende a corrigir.
Esses pontos específicos vão ser uma região de fundo, um suporte forte, uma região de resistência de topo, ou uma LTA, ou uma LTB, tá? Não precisa inventar moda, é fazer o simples bem feito, você vai conseguir encontrar boas regiões aonde o preço tende a corrigir. E por que que a gente está querendo encontrar essas regiões? Porque a gente sabe que quando o preço chega nessas regiões, ele começar a corrigir ali, ele de fato corrigir em determinada região, a gente meio que sabe o que ele vai fazer, para onde que ele vai, qual que é o rumo que ele vai tomar, qual que é o objetivo. E a gente vai surfar nesse objetivo exatamente no ponto de cruzamento das médias centrais, tá? Nosso ponto de entrada é exatamente na junção das médias centrais, laranja e azul aqui, tá? Então, como exemplo aqui, vamos imaginar que tinha essa LTA aqui, o preço corrigiu numa LTA. Então a gente já ficou de olho, opa, sabemos que quando o preço chega numa LTA, ele vai corrigir na região e voltar a subir. Corrigir na região e voltar a subir. Chegou perto aqui, voltou a subir. Chegou aqui, voltou a subir. Chegou aqui, voltou a subir. Então, vou imaginar que nada disso tinha acontecido. O preço estava caminhando por aqui, estava descendo aqui e tal. Então, a gente encontraria essa região de LTA e esperaria uma correção nela. O que é uma correção? O preço realmente chegar lá e fazer o que ele tem que ser feito. Vai acontecer 100% das vezes do preço fazer essa correção e voltar para a direção que a gente quer? Não, ele pode chegar na região e voltar a cair aqui, por exemplo. Mas a gente vai se preocupar com isso? Não, a gente não vai pegar uma compra aqui, a gente vai esperar justamente a confirmação desse movimento que ele tende a fazer, tá? Então, por isso que eu tracei uma LTA com vocês aqui, porque possivelmente o preço vai corrigir nessa região e vai fazer o quê? Esse movimento de alta vai voltar a subir, com o objetivo de alcançar o nível de sobrevenda e a próxima região de topo, entendeu? Foi o que fez exatamente aqui, ó, ele corrigiu na LTA, corrigiu o nível de sobrecompra, voltou a subir com o objetivo de tocar na sobrevenda e alcançar o próximo topo. Ele alcançou os objetivos aqui, passou pelo ponto de entrada, aqui não buscou, tá? Mas se essa vela buscasse aqui, seria válida uma entrada de compra. Entenderam a leitura? Encontrar pontos específicos onde a gente sabe que quando o preço corrigir e voltar na direção que a gente quer, ele vai buscar um objetivo ali e a gente vai surfar nesse movimento. O objetivo, na maioria das vezes, vai ser, quando tiver uma região de LTA, uma região de suporte, vai ser buscar o próximo topo e o nível de sobrevenda, tá? Que é essa última média daqui. E quando a gente está analisando um exemplo, uma região de resistência, é basicamente ao contrário. Então, o preço tende a corrigir, voltar a cair, corrigir, voltar a cair, corrigir, voltar a cair. Então, por que que a gente pega uma venda no ponto de cruzamento nessa queda? Porque ele tocou numa região, corrigiu numa região que tende o preço tende a jogar o preço para baixo, com o objetivo de alcançar, no caso aqui, a sobrecompra. Tá? Então, ele corrige a sobrevenda junto com a resistência forte, volta a cair com o objetivo de tocar na sobrecompra e no próximo fundo, no próxima região de suporte. Então, a gente sempre vai entrar a favor da microtendência, a favor desses objetivos aí, certo? Quando a gente visa pegar uma entrada de compra, a gente pega o movimento de alta com o objetivo de buscar sobrevenda e próximo topo. Quando a gente quer pegar uma entrada de venda, a gente pega ali com o objetivo de buscar a região de sobrecompra e o próximo fundo. Show? Então é isso. Marcou as regiões específicas do gráfico, show. Agora você espera corrigir em determinada região e ele voltando a fazer esse movimento, a gente fica de olho. No caso aqui, igual o Ethereum está buscando, ó. Tá vindo buscar, ele vai ter que buscar pelo menos essa LTA aqui pra gente, tá? Se não corrigir nessa LTA, vamos supor, ele começar a cair de novo, a gente ainda tem outra região específica aqui, esse último fundo. Então a gente já pode esperar, se ele não respeitar a LTA, a gente espera a correção desse último fundo aqui. E se ele não corrigir esse último fundo, começar a descer, tem mais um fundo aqui embaixo, certo? Então é sempre identificando esses pontos que são fáceis de identificar, ainda mais se você tem uma certa experiência dentro do mercado, mas caso você não tenha também, fica bem fácil, tá? Não tem segredo. Encontrar fundos fortes, encontrar resistências fortes, encontrar LTA, LTB, não precisa fazer mais nada além disso, tá? Desde que você faça isso bem feito. Ó, então aqui a região específica que a gente tem no XRP é aqui embaixo. O mais próximo
aqui tá meio longe, aqui no Bitcoin Cash. Mais próximo realmente vai ser aqui no Ethereum, tá? Lembrando, pessoal, entre hoje e amanhã aí também, eu vou soltar um projeto exclusivo para vocês de alavancagem, tá? Projeto que eu nunca fiz antes, bolei um esquema legal aí pra gente, todo mundo conseguir alavancar a conta junto aí, tá? Então, vou soltar mais informações em breve no grupo do WhatsApp, tá? Fiquem de olho, essa é uma oportunidade top aí para todo mundo. Lembrando também, qualquer tipo de dúvida, não fique acanhado, pode deixar aí no chat. Se você hoje tem alguma dificuldade que está impedindo você de ser lucrativo dentro do mercado, seja em relação a gerenciamento, seja em relação a operacional, qualquer coisa, pode mandar aí no chat, tá? Estou aqui para ajudar com a minha experiência, com o meu conhecimento e ajudar você a sanar essa dificuldade ou essa dúvida para que você consiga aí, de fato, prosperar aqui dentro do mercado. Show? Então essa é a sua oportunidade de perguntar para alguém que realmente vive do mercado a sua dúvida, tá? Então vamos esperar buscar o nosso ponto aqui. Ó, e automaticamente ele corrigindo nessa LTA forte, que ele vai corrigir também? O nível de sobrecompra, tá? Então, é aquela coisa que eu falei para vocês, nível de sobrecompra, ele vai servir de confluência com alguma outra zona, você não pode utilizar ele sozinho. Ele funciona basicamente dessa forma, o preço corrigindo a sobrecompra, ele vai voltar a subir para encostar na sobrevenda. Encostou na sobrevenda, ele vai voltar a cair para buscar a sobrecompra, mas não é um ponto específico, tá? Você utilizar somente a sobrevenda ou somente a sobrecompra não é um ponto específico. Tem que ter pelo menos junto com a sobrecompra, como é no caso aqui, uma LTA, tá? Fala, Igor. Boa noite, irmão. Tudo bem? Ainda não. Estamos analisando, estamos na caça aqui, garimpando aí, vendo se a gente acha alguma oportunidade para ampliar nosso placar no dia de hoje. Sempre com calma, paciência, focando na qualidade e não na quantidade das entradas. Boa noite. A operação é 1 minuto. Como você pega a entrada? Vou dar uma olhada para estar aprendendo e estudando. Sim, a gente vai pegar aqui, deixa o tempo de expiração aqui em 1 minuto, só que funciona da seguinte maneira: a gente vai ter que pegar a operação no ponto de cruzamento que eu estou explicando para vocês, dentro dos 30 primeiros segundos que a vela nasce. Então, ó, essa vela aqui acabou de nascer, ó, o reloginho aqui embaixo, ó, 8, 9, 10. Então, ele vai contabilizando ali. Tem esse reloginho aqui de cima também. E a gente tem que pegar dentro dos 30 primeiros segundos, porque aí vai fechar na mesma vela a operação. Caso a gente pegue depois dos 30 primeiros segundos, a operação vai finalizar na próxima vela, e não é isso que a gente quer, tá? Então, você vai efetuar o clique, a gente só efetua o clique no ponto de cruzamento dentro dos 30 primeiros segundos da vela, tá? Operações para a mesma vela. Igor, gravei sim. Eu vou começar a soltar lá no canal no YouTube, tá? Depois eu mando para vocês no grupo, tá? Então eu estou gravando as lives para que a gente possa gravar esse conhecimento que eu estou passando para vocês, que, como eu sempre falo, cada live que eu faço com vocês aqui é praticamente uma aula, então essa aula vai ficar gravada aí
é uma aula prática, né? Eu pegando na prática aqui as operações com vocês. E além de ter essa oportunidade de copiar as operações, fazer grana, vocês vão conseguir aprender muito, né? Aprender, vão entender como eu estou analisando o gráfico, o que, que eu faço para encontrar as oportunidades. Então vai ficar tudo registrado lá no meu canal no YouTube, até também para quem não, às vezes não pôde participar de alguma live ou algo do tipo, pode ter esse conteúdo para estudar depois, tá? Mas vou deixar no grupo aí agora também, vou mandar agora no grupo do WhatsApp aí a aula completa desse operacional aqui, tá? Então vou mandar o link aí agora para vocês no grupo do WhatsApp. É só clicar e assistir a aula, tá? Eu preparei uma aula, porque às vezes o pessoal que está chegando agora nas lives, né, tá participando, não tem às vezes tempo de participar de todas as lives e tudo mais, pode estar boiando um pouquinho aqui, não entendendo muito do que eu estou falando, ponto específico, corrigiu na sobrevenda, não sei o quê. Parece que eu estou falando grego, né? Mas isso é só pela falta de conhecimento que você tem em relação a isso operacional. Então, eu gravei essa aula justamente para isso, para vocês assistirem, verem e reverem a hora que quiserem, estudarem o conteúdo e chegar aqui na live e aprender ainda mais ali, vendo na prática o que você aprendeu na aula, você vai ver aqui, não de que eu não ensine aqui, estou fazendo tudo passo a passo com vocês, até a gente pegar uma operação, mas você já adquirindo o conhecimento dessa aula, você já vai chegar aqui na live e vai entender com mais facilidade tudo que eu estou querendo passar para vocês, tá? Isso vai frisar, o conhecimento vai frisar na sua mente aí de uma forma bacana, tá? Até mesmo para que você consiga pegar as operações por conta própria e não fique dependendo de mim aqui para fazer sua grana no mercado, tá? Esse é o meu objetivo com vocês, tá? Fazer com que vocês aprendam a forma que eu analiso o gráfico, eu tomo as decisões aqui dentro, eu tomo que eu lido, as formas como eu lido com as minhas emoções. Eu quero que vocês aprendam isso para não depender de mim nem de ninguém. Quero vocês independentes no mercado, tá? Então, pessoal que tá colando nas lives aí, muitos pessoal aí tá conseguindo operar sozinho, esse operacional. Ele não é complicado. De começo pode parecer muita informação, mas depois que você começa a alinhar, uh, você começa a alinhar aqui, começa a aprender esse operacional, colar nas lives, assistir a aula que eu falei para vocês. Inclusive, mandei agora o link no grupo para vocês aí. Vocês vão conseguir, o pessoal já está conseguindo operar por conta própria aí, botar muita grana no bolso, tá? Então aqui, o Ethereum não corrigiu na LTA do jeito que a gente queria, vamos ter que buscar o preço vai ter que buscar um ponto mais abaixo. Show? Você só usa esse operacional? Não, a gente opera outros operacionais também, tá? Mas eu foco bastante nesse aqui, porque ele vai abrir muito a mente de vocês para dominar depois qualquer outro operacional. Porque de fato, o ponto de cruzamento aqui, pessoal, é só a região da nossa entrada, tá? Só é o clique. Mas percebam que para a gente efetuar um clique, não é só cruzar as médias. A gente tem que entender o movimento por completo do gráfico, entender de onde ele está vindo, para onde que ele está indo, qual que é o objetivo do preço. E assim, vocês vão aprender muito aqui a ter uma visão, saber interpretar o gráfico por completo. E depois, posteriormente, vão dominar qualquer outro operacional. Vocês vão tirar de letra, entendeu? Aí sim a gente tem outros operacionais. Boa, irmão. É isso aí, ó. Filezinho, mano. Filezinho, mano. Parabéns. Aí, 180 por dia, tá ótimo, irmão. Vai utilizando uma gestão, utilizando juros compostos ali, você vai aumentando aos poucos os valores da sua entrada, vai aumentando aos poucos a sua meta. Então, é, você consegue ali ir crescendo aos poucos, né? Não vai ser aquela coisa, pô, vou aumentar minha mão aqui do nada, né? Tava dando entrada de 100 ontem, agora vou dar entrada de 500. Não. Se você utilizar uma boa gestão utilizando juros compostos, aí gradativamente, todos os dias, você aumenta um pouquinho o valor das suas entradas de acordo com o valor que você tem na banca.
Por que você às vezes analisa em M15 e executa em M1? Depende do operacional, tá? É o operacional ali que a gente trabalha também das três linhas do Pessano, tá? Aonde tem duas formas da gente traçar. Dessa forma em M15 que você falou e tem como marcar direto no quadrante, já ensinei vocês aqui também. Tá? Então depende do operacional. Esse daqui pode fazer tudo direto em M1, não precisa traçar em M15, tá? O único que eu traço em M15 é as três linhas. Fechou, Bruno? Boa, Igor. Certinho da análise, irmão. Buscou LTA aqui, ó. Já buscou um ponto específico pra gente. Show? Bela visão. Ó, então aqui já é válido o quê? Uma subida do preço para passar pelo ponto de cruzamento e a gente buscar uma entrada de compra. Tá vendo? Ó, buscou uma região específica junto com o nível de sobrecompra. Qual que é o objetivo do preço agora? Buscar esse próximo topo e a sobrevenda. Vamos tentar surfar nesse movimento de alta. Isso, isso significa que o preço vai de fato subir aqui? Não, ele pode romper aqui para baixo. Mas se ele subir, começar a subir, as médias centrais vão começar a se juntar e quando ele formar o ponto de cruzamento, é meio que a confirmação de que realmente ele vai lá, tá? Então, se torna o melhor ponto de entrada para a gente pegar essa subida e esse movimento de alta. Sim, Luciano, esse é um dos operacionais que eu estou mais utilizando hoje, tá? Hoje em dia, botar grana no bolso aí. Ó, ó quem que corrigiu aqui também. Ethereum. Ó, aqui praticamente corrigiu também, só está um pouquinho fechada a sobrevenda e sobrecompra. Vamos dar prioridade no Ethereum e no Bitcoin Cash. Ó, estão pegando a visão aí de como eu estou fazendo essa análise aí para buscar uma entrada? Marquei os pontos específicos, preço corrigiu, agora só falta ele voltar a subir para buscar o nosso ponto de cruzamento, tá? Quanto mais o preço subir, mais as médias centrais vão se juntar até que forme o ponto de cruzamento, tá? Ó, tá vendo? Ele corrige, volta a subir e forma o ponto de cruzamento. Corrige, volta a subir, ponto de cruzamento. Ó, corrige, volta a subir, ponto de cruzamento. A gente vai tentar pegar esse movimento de alta aí. Ethereum, mesma coisa. Corrigiu nessa região de fundo aqui, certo? Voltando a subir já é válido também uma entrada de compra. Corrigiu num ponto específico.
Não, aqui ainda dá. Ethereum ainda tá tranquilo, ô Igor. É o XRP que eu falei. Ethereum e Bitcoin Cash tá tranquilo. Então lembre-se, o mais importante nesse operacional não é cruzar as médias, tá? Não é, cruzou aqui, cruzou a média, pega a entrada, não, tá? O mais importante é você entender de onde o preço está vindo e para onde que ele está indo. Para aí sim você ter uma entrada válida no ponto de cruzamento. Ó, então percebam que quanto mais o preço vai a subir, quanto mais o preço sobe, mais as duas médias centrais, essa laranja e essa azul, vão se aproximando. Tá vendo? Basicamente igual aqui, ó. O preço vai subindo, as médias vão fechando, fechando, fechando até que elas se juntam. E nessa junção é o nosso ponto de entrada. Ó, aqui aproximando bem também no Ethereum. Fiquei de olho aí, possível entrada de compra nas próximas velas aí. No Bitcoin Cash e ou no Ethereum. Ó, acabou negando um pouquinho alto, mas vamos seguir aguardando aí, tá? Não buscou o ponto de entrada, a gente espera realmente buscar, tá? Não tem o que fazer.
Ó, então ele voltou a corrigir novamente o ponto, tá voltando a subir. O foda aqui do Ethereum aqui que já tá apertando muito essa sobrevenda. Vai ficar top aqui no Bitcoin Cash. Tá vendo que acumulou muito aqui já, vai tornando ali a sobrevenda sobrecompra muito fechadinha. Eu expliquei para vocês que não é interessante a gente trabalhar quando tiver assim. Aqui ainda tá no limite, tá? Tá bonito para romper aqui no Bitcoin Cash. Então vamos ficar de olho aí. Não pode acumular muito também aqui no Bitcoin Cash, não. Tem que já disparar ali para direção ao objetivo. Ó, então fiquem atentos aí, Bitcoin Cash. E bebê, vamos. Tá negando essa alta demais, já era para ter subido já. Porque quando começa a acumular muito na região, vai fazendo aquilo que eu falei para vocês, fechando a sobrevenda, fechando a sobrecompra e vai ficando ruim para trabalhar. Parece que tá buscando até um nível mais abaixo no Ethereum, é até bom para fazer o espaçamento das médias. Nossa, aqui tava top para subir, hein? Tenha paciência, pessoal. Ó, então, negou duas vezes essa alta, essa primeira subida aqui. Tava linda, as velas ali deixando bastante pavio a favor. Negou a alta, voltou a corrigir. Achei que ia subir de novo e negou de novo. Mas é assim, pessoal, tem que ter paciência, tem que esperar de fato buscar a hora certa de entrar na operação. Tá? Não adianta ficar com pressa, não adianta ficar ansioso para pegar uma operação, que isso vai acabar prejudicando a sua assertividade. Você pegar uma entrada meia boca só porque você está com pressa, tá? Quem trabalha dessa forma não vai conseguir viver do mercado. Então, ó, buscou um nível mais abaixo, vamos ver.
Lembrando, turma, para quem chegou depois aí, não viu o recado, essa semana aí vou estar organizando com vocês um projeto de alavancagem interessante, onde todo mundo vai poder alavancar sua conta juntos aí, tá? Então logo mais eu vou soltar as informações para vocês aí no grupo, todo mundo vai poder participar e ter sua conta alavancada aí. Fechou? Bora botar muita grana no bolso. Amanhã ou depois eu já vou soltar as informações para vocês no grupo. Show, Igor. Aqui já é válido aqui esse canal inteiro aqui já é válido, por mais que teve um ruído aqui, tá? Mas também esse ponto que você falou aí já é válido também. Só falta ela subir, é o que ela precisa fazer. Ficar enrolando demais, vai ficar foda. Bora, filha, que a minha tropa quer fazer grana. Tá na hora já. Ethereum ainda trabalhando nessa região de fundo, então ficar de olho na correção. Aqui XRP a gente já pode considerar esse suporte aqui, tá? Esse último fundo como ponto específico. Da mesma forma aqui no Ethereum. Ó, fiquem atentos aí no XRP.
bem próximo aí de buscar o nosso ponto. Bitcoin Cash também. Bitcoin Cash está até mais próximo. Já rompeu a média azul. Quanto mais o preço subir, mais vai fazer o nosso ponto, mais vai aproximar as médias para fazer o nosso ponto de entrada. À noite, tá de sacanagem. Chega perto, parece que vai ficar com medo. Chega perto de romper nosso ponto de entrada aí, ela torna a cair de novo. Paciência, turma. O mercado vai tirar dos impacientes e vai entregar para quem tem paciência. Se quer ter resultado aqui dentro, você tem que ser paciente. Podemos ver se faz um falso rompimento nesse último fundo, senão a gente vai ter que considerar o próximo aqui embaixo, aqui no Ethereum. Seguir aguardando essa correção aí, pessoal.
Vou guardar mais uns minutinhos aí, pessoal. Vê se busca o nosso ponto de entrada. Jamais devemos ficar com pressa, ansioso para pegar uma operação. Percebeu que você já está se sentindo assim? Fecha o computador, volta em outro momento, tá? Esse é o certo a se fazer. Porque senão você vai acabar pegando uma entrada de qualquer jeito, faltando um gatilho ou outro do personal que você tem definido. E isso vai prejudicar a sua assertividade aqui dentro. Se você não for assertivo aqui dentro, você não vai viver disso, você não vai ter resultado. Pode ser que um dia ou outro você ganhe. Pega uma entrada de qualquer jeito ali, mesmo assim pode dar win, beleza. Mas e no longo prazo, e no final do mês, no final do semestre, no final do ano? Você não vai conseguir ter resultado. Ó, tem uma região específica aqui embaixo, uma região de fundo aqui, desse último fundo. Pode ser um ponto de correção aqui no Ethereum. Aqui ainda mantém aqui no XRP. Só não pode começar a acumular muito na região, senão vai apertar muito a sobrevenda sobre a compra. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem deixar aí no chat. Nos próximos minutinhos aí não buscar nosso ponto de entrada, vamos ter que finalizar aí a sessão, tá? Mas o resultado foi bem top. Metemos aquele 2-0 e amanhã tem mais, tá? 9 horas da manhã a gente tá aí de volta para sempre buscar as melhores oportunidades, aquelas oportunidades certeiras, pra gente ter aquela assertividade absurda, tá? E fazer com que mesmo pessoas que estão começando no mercado agora consigam já ter resultado, tá? Não só ter resultado copiando as operações, mas também aprendendo a forma que eu utilizo para encontrar essas operações e assim posteriormente você poder encontrar por conta própria, tá? Isso é o mais foda.
Bitcoin Cash corrigiu seu último fundo. Vamos esperar, tem que subir por agora. Tá no limite aqui esse espaçamento da sobrecompra e sobrevenda. Ó, Ethereum corrigiu aqui também. Último fundo. Aqui estava bem apertado aqui no XRP. Mesmo que passe pelo ponto de entrada ali, não seria válido. Guardar aí mais uns minutinhos aí, esperar essa subida aqui no Ethereum ou no Bitcoin Cash. Ó, então fiquem atentos aí. Você vê a entrada de compra aí nas próximas velas no Ethereum e no Bitcoin Cash também. Porque no Bitcoin Cash já está começando a fechar demais. Acumulando de novo na região. Daí toda hora nega essa alta. Ai, mas eu vou te falar. Você tá doido. Ó, fiquem atentos aí no Ethereum.
O cash rompeu, mas está um pouquinho distante ainda. Vamos ver a próxima vela aí, como é que vai. Quer dizer, vamos ver como é que vai se comportar essa vela para na próxima vela talvez entrar numa compra aí no Bitcoin Cash, tá? Ó, fiquem atentos aí. Cara, tá no limite aqui esse sobrevenda sobre compra. Deixa um paviozinho, bebê. Se essa vela tivesse fechado verde, tava perfeita, né? Ó, aqui já vai começar a acumular demais. Ódio. Vamos ver essa vela aqui, como é que ela se comporta. Talvez na próxima dá pra entrar ainda. Hum, foda. Aqui já tá muito apertado, pessoal. Sem chance de entrar aqui. Acumulou demais já na região. Não tá aparecendo na tela? Deixa no chat aí, pessoal. Pra mim tá aqui, mostrando que eu tô apresentando pra vocês. Mas alguém não tá aparecendo aí? Ó, tá aparecendo pro Luciano. Mas enfim, turma. Realmente testou nossa paciência aqui e não apareceu a oportunidade. Certo a se fazer em momentos como esse, como eu te disse para vocês aí, é se resguardar, não ficar afobado, não ficar com pressa, fecha o gráfico. Vamos voltar amanhã, vão ter mais paridades, a gente vai ter os ativos de Forex ali, os pares de moeda, vão ter mais oportunidades, eu tenho certeza que vai ser, vai ter mais oportunidades para a gente bater nossa meta, tá? Mas hoje foi um dia top, pra gente fechar com grana no bolso, como sempre, quase sempre, né? Faz um tempão aí que a gente já não pega stop, não fecha um dia negativo, mas sempre ciente que esse dia pode vir, normal, faz parte. Temos que focar aí em ser assertivos. E a gente só vai ser assertivo se a gente pegar entradas tops, entradas no padrão dos nossos operacionais aqui, que são altamente assertivos, e é isso que vai fazer com que a gente prospere aqui dentro do mercado. Show? Obrigado pela presença de todos. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está de volta. E lembrando, fiquem de olho no grupo do WhatsApp. Eu vou soltar para vocês um projeto de alavancagem top. Todo mundo vai poder alavancar a conta junto, tá? Eu vou explicar como é que vai funcionar no grupo aí entre amanhã e depois de amanhã, tá? Vou ver certinho, mas essa semana a gente vai fazer o projeto e vamos botar muita grana no bolso. Fechou? Um abraço a todos aí. Um ótimo descanso aí, um ótimo fim de noite e tamo junto.